Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Desabafo contra a pastelaria em rede social resulta na condenação de denunciante. Mais detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A utilização das redes sociais para promover denúncias quando acompanhadas por comentários de cunho depreciativo ou difamatório pode resultar na condenação de seu autor ao pagamento de indenização por danos morais em favor da pessoa, empresa ou instituição atingida. A primeira Câmara Civil do TJ manteve condenação e fixou em R$2.000 o valor que uma mulher deverá pagar a um comerciante que teve seu estabelecimento chamado de Muquifo em uma página no Facebook. A publicação, acompanhada de fotografias, alertava sobre problemas de higiene na pastelaria mantida pelo microempresário, com relato testemunhal sobre a localização de um roedor morto em escada de acesso. O desembargador André Carvalho, relator da matéria, entendeu que os comentários excederam o direito de informar, tiveram cunho difamatório e, devido a fotos veiculadas, algumas pessoas puderam reconhecer o local. A decisão foi unânime. Indenização para a passageira que sofreu efeito cascata após atraso em escala de voo. Detalhes com o repórter Diego Souza. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça confirmou sentença que condenou a empresa de transporte aéreo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000, em favor de uma passageira que perdeu compromissos familiares após sofrer percalços em sua viagem de Florianópolis para o município do interior do Maranhão. O atraso registrado durante a escala em Guarulhos ocasionou problemas em sequência que refletiram, ao final, em acréscimo no tempo de deslocamento e decréscimo naquele disponível para atender familiar com complicações de saúde. A empresa, em recurso, justificou o problema como alheio a seu controle, ao garantir que o atraso ocorreu por intenso fluxo de aeronaves na malha aeroviária. Sem provas, o argumento da ré foi rechaçado pelo desembargador Luiz Fernando Boller, relator da apelação. Ele nem sequer admitiu excesso no montante arbitrado em primeiro grau. A Câmara promoveu pequena adequação no prazo de incidência dos juros de mora, que será contado a partir da data da citação da empresa. O Índice de Produtividade dos Magistrados do Poder Judiciário de Santa Catarina, segundo o relatório Justiça em Números, divulgado nesta semana pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, registrou crescimento em 2016. Os juízes catarinenses julgaram naquele ano 1.860 processos, número superior à média nacional no período, que atingiu 1.749 ações. Este foi o segundo melhor desempenho na faixa dos tribunais de médio porte do país, categoria em que o TJSC está enquadrado. Já no índice de atendimento à demanda, que verifica a capacidade de cada tribunal baixar processos em relação às novas demandas, Santa Catarina teve o quarto melhor desempenho na sua faixa e alcançou o sexto lugar geral. A melhor performance está centrada em ações específicas desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça, como a implantação de varas regionais especializadas e das divisões de tramitação remota. Também trouxe repercussão a completa implantação do processo digital no primeiro grau, que permitiu definir novos fluxos de dados e identificar gargalos na tramitação de processos para a solução de demandas. O relatório apontou ainda a crescente carga de trabalho enfrentada por magistrados no Estado. Foram mais de 10.000 processos por juiz e outros 2.600 por desembargador. Em 2016, ingressou em Santa Catarina, na Justiça Estadual, uma média de 1.738 novos processos por juiz em primeiro grau e 1.061 para cada magistrado de segundo grau. Empresa indenizará idosa tirada ao chão de coletivo após manobra brusca de motorista. Detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A sexta Câmara Civil do TJ confirmou indenização por danos morais e materiais em favor de idosa que sofreu queda no interior de um ônibus do transporte coletivo após o motorista contornar uma curva de seu itinerário em alta velocidade. Ela precisou ser atendida pelo SAMU e recebeu o diagnóstico de traumatismo superficial do abdômen, dorso e pelve.
a empresa deverá pagar indenização fixada em R$ 32.700, assim como arcar com despesas de medicamento, combustível e estacionamento. A autora afirmou que usava transporte público para deslocamentos no desenrolar do seu tratamento de câncer e que desde então passou a fazer uso de cadeira de rodas e a depender da ajuda de terceiros para sua locomoção. Em recurso, a empresa afirmou que o acidente foi por culpa exclusiva da idosa e que seu estado de saúde já era crítico antes mesmo do ocorrido, por ser acometida de várias enfermidades, entre elas o câncer. O desembargador André Luiz da Col, relator da matéria, considerou que a idade avançada e o câncer com metástase óssea podem ter influenciado na recuperação da paciente, mas isso não afasta a responsabilidade civil objetiva, pois a idosa passou a sofrer com lesões que não tinha antes do acidente. A votação foi unânime. Histórico justifica a preventiva para a mulher autora de tentativa de furto na capital. Mais informações com o repórter Diego Souza. A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça manteve prisão preventiva de uma mulher por tentativa de furto que resultou em flagrante. A defesa sustentou que a paciente sofreu evidente constrangimento ilegal, uma vez que não estariam presentes os fundamentos para tal decreto, notadamente porque a paciente, embora moradora de rua de Florianópolis, possui endereço certo na cidade de Lages. Acrescentou ainda que a reincidência não impede a concessão de liberdade provisória. O Ministério Público, em sua manifestação, também opinou pela soltura da paciente por entender desproporcional a prisão cautelar ante o crime em questão. Contudo, o desembargador Roberto Lucas Pacheco, relator da matéria, ressaltou que as particularidades do caso concreto não implicam em constrangimento ilegal, notadamente o fato de a paciente ser reincidente e responder a outras 4 ações penais em curso. Em uma delas, aliás, foi agraciada há poucos dias com liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares. Segundo o relator, a prisão preventiva foi decretada com vistas em garantir a ordem pública. A Câmara destacou a forte possibilidade de que, posta em liberdade, a mulher volte a praticar o mesmo delito. A decisão foi unânime. O Programa de Digitalização do Acervo de Primeiro Grau divulgou nesta semana os novos dados relativos ao mês de agosto. Foi apurado que o número de processos digitais chegou a 75,96% do acervo. A comarca de Itapema passou a contar com sua primeira unidade 100% digital. A primeira vara civil aderiu ao Programa de Digitalização Voluntária e converteu 1.636 processos físicos em digitais. A partir de agora, a comarca une esforços para a digitalização do acervo das outras 2 unidades. Em Ituporanga, a segunda vara também zerou o estoque de processos físicos, junto com a segunda vara criminal da capital e a recém-instalada vara regional de execuções penais de curitibanos, que passou a integrar o grupo de unidades 100% digitais no estado. Além das 63 já certificadas, 32 unidades têm menos de 200 processos físicos, com indicativo de certificação nos próximos meses. No quadro Entrevista, o jornalista Diego Souza conversou com o juiz Alexandre Moraes da Rosa sobre os reflexos da Operação Lava Jato. Acompanhe um trecho da entrevista. Juiz, eu abro essa entrevista fazendo a pergunta básica. Gostaria que o senhor explicasse, então, o que é a teoria dos jogos. A teoria dos jogos surgiu na matemática. Nós tivemos um filme famoso, John Nash, Uma Mente Brilhante, em que faz uma apresentação da teoria dos jogos. Ela tem sido aplicada em diversas áreas do saber, ela foi usada na Guerra Fria, ela é usada na economia, e ela começou a ser aplicada no direito, fundamentalmente pela escola americana, vinculada à análise econômica do direito. Do que ela parte do pressuposto? Que eu, você e qualquer um que está nos ouvindo é um sujeito maximizador dos seus resultados, maximizador das suas utilidades. Com isso, eu posso, num conflito com você ou num conflito em qualquer resistência que houver, poder entender como você pensa, quais são as suas recompensas, o que você quer. Ao antecipar o que você quer, eu posso tomar táticas, ou seja, ações, para obter minha estratégia, o que eu quero no final. Então ela faz uma estrutura formal, pela qual nós podemos desenhar, por assim dizer, fazer um esquema de como é que se articula, como é que é a estrutura desse conflito. A partir disso, e seguindo o pressuposto que você é um sujeito racional, e sendo racional potencializa as suas utilidades, eu posso antecipar os seus comportamentos e dessa maneira
verificar como eu posso agir de maneira estratégica. Perfeito. E como a teoria dos jogos se aplica à Operação Lava Jato? Na Operação Lava Jato, o próprio juiz, o Sérgio Moro, tem vários textos em que ele já escrevia sobre a teoria dos jogos e, dentre as diversas articulações que a teoria dos jogos tem, das categorias, uma delas se chama Dilema do Prisioneiro. O que significa o Dilema do Prisioneiro? O Dilema do Prisioneiro foi construído pelos matemáticos na década de 50, que mostra o seguinte: duas pessoas, se estiverem com a possibilidade de conversar, elas têm, diante dessa conversação, maiores condições de fazer acordos. Então eu tenho que confiar em você e você confia em mim. Se nós estamos numa operação e todos nós estamos soltos, significa que nós podemos nos reunir antes de ir na polícia, antes de ir no fórum, antes de ir na Justiça Federal, nós podemos articular qual a versão que nós daremos. Uma das medidas, um dos pressupostos da teoria dos jogos, no que se refere ao dilema do prisioneiro, é prejudicar essa conversação, essa informação. Eu não sei o que você fará e você não sabe o que eu farei. Como se usa isso? Mediante prisões cautelares, conduções coercitivas, sequestro de bens. Você usa as medidas cautelares do processo penal para dificultar a conversação e dificultar a cooperação entre os envolvidos. Sem uma possibilidade de uma cooperação aliada, a teoria dos jogos vai nos mostrar que a traição, ou seja, a delação, é o único caminho racional a ser feito. Tanto isso é verdade que mesmo aqueles presos inicialmente que nunca disseram que iriam fazer delação, como Marcelo Odebrecht e outros, com o decorrer do tempo e com as condenações, verificaram que a única saída possível é, de alguma forma, trair. Daí que a teoria dos jogos vai, por seus vários significantes, vários conceitos, operacionalizar uma lógica de cooperação no caso da Lava Jato, dos envolvidos, dos investigados, com o desvelamento das situações por ela investigadas. Então, é o dilema do prisioneiro, o dilema da galinha, o dilema do corajoso, ou seja, você tem várias estruturas teóricas que servem de mecanismo para que nós possamos entender e fazer o desenho. O próprio Joesley, que é um dos casos, eu escrevi um texto sobre Entenda a Lógica do Joesley, ele sabia que a Lava Jato ia chegar nele. Como ele sabia que a Lava Jato ia chegar nele, ele precisava se antecipar. Se vai chegar, ele pode ter uma postura passiva. Vou esperar a investigação chegar nas minhas empresas. A outra é o que eu posso produzir de investigação, de informação preliminar e que seja de interesse do Estado, Ministério Público e da Polícia Federal, para apuração. Ele levantou o que ele tinha, essas delações dos políticos, e fez as gravações com o Michel Temer, ou seja, ele produziu, ele agiu ativamente. Ele criou valor nas informações que ele tinha, capaz de trocar essas informações por uma redução da pena, e no caso dele, com a isenção da pena, com base no artigo 4 da Lei de 12.850. Então, verifique que nós temos uma nova estrutura de pensar, uma estrutura que é o mercado judicial, o mercado de compra e venda. Por mais que nós não tenhamos uma equiparação extrema ao sistema americano do plea bargain, que é uma lógica de negociação ampla e restrita, a delação premiada, nos termos que ela é posta no Brasil, ela se aproxima muito desse juízo de barganha e nesse mercado judicial penal. A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E para finalizar, eu convido a você, ouvinte, a acompanhar o Justiça Legal, programa de TV do Poder Judiciário de Santa Catarina, que integra a grade da TV Justiça, TV Floripa e TV Câmara de Blumenau, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 6 horas da tarde, na TV Floripa, canal 4 da NET, e às 11h10 da noite, na TV Câmara de Blumenau, canal 14 da NET. Nesta última emissora, a edição é reprisada na segunda-feira, às 11h55 da noite, na quarta-feira, às 11h30 da manhã e na quinta-feira, ao meio-dia e à 1h15 da tarde. O Justiça Legal também pode ser visto às quartas-feiras na TV Justiça, canal 14 da NET, ou a qualquer hora no canal do TJ no YouTube. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. A apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.